E vamos falar do grande jogo da noite deste sábado, entre São Paulo e Santos, jogo que acontece no Morumbis, às 20h30, válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Um jogo que, na minha opinião, no meu modo de ver, promete ser um grande jogo, até mesmo pelos últimos resultados de Santos e São Paulo. O São Paulo que vem de uma vitória contra o Flamengo, 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, na largada do Campeonato Brasileiro, e o Santos que vem de uma derrota para Chapecoense, jogando lá em Chapecó, na estreia do Santos no Campeonato Brasileiro. E aí você pode falar, porra, mas como grande jogo? Se o São Paulo venceu e o Santos perdeu. Mas eu estou indo pelaquilo que o jogo pode se apresentar na noite deste sábado. Porque, como eu já falei aqui no canal, apesar de ser contra muitos que dizem que o Santos foi muito mal contra a Chapecoense, por incrível que pareça, o Santos perdeu de 4-2 para a Chapecoense, mas eu vi uma evolução no time do Vojvoda. E aí você tem que corrigir alguns problemas, que eu acredito que ele vai corrigir para a noite deste sábado lá no Morumbis, e aí podemos ter um grande jogo, sim, entre Santos e São Paulo. O Santos não pode ter aquelas falhas individuais que os torcedores do Santos estão cansados de ver na equipe do Vojvoda. Então, tem que corrigir isso daí e aproveitar aquilo que foi de bom lá em Chapecó. Como foi de bom? O Santos fez 2 gols que não vinha fazendo, o Santos chutou 25 bolas ao gol da Chapecoense, o Santos fez que o goleiro da Chapecoense trabalhasse dentro do jogo, que foi ao contrário do jogo contra o Bragantino. Então, tem que aproveitar tudo isso de bom que aconteceu e mais ainda, aproveitar o bom momento do Miguelito dentro do Campeonato Paulista. Miguelito que, na minha opinião, vem entrando e fazendo bons jogos pelo Santos. Aqueles pouquinhos que ele entrou pelo Campeonato Paulista e pelo jogo que ele fez contra a Chapecoense. Então, temos que aproveitar esse momento bom daquilo que o Santos fez contra a Chapecoense. Mas eu volto a falar aqui, aquele jogo que o Santos fez contra a Chapecoense até ali os 27 minutos do segundo tempo, porque depois os últimos 20 minutos foram uma decepção, sim, para os torcedores do Santos. Então, vamos acreditar, sim, que possamos ver um grande jogo e, quem sabe, um grande resultado do Santos dentro da Vila Belmiro, dentro do Morumbis. É claro que, se o Santos vencer, ele prejudica demais o São Paulo, porque o São Paulo está ali nas cordas, está sendo batido ali nas cordas, e qualquer tropeço do São Paulo, ele vai na lona. E se ele for na lona, meu amigo, é buracão na certa. Então, é complicado. E do outro lado, o Santos, apesar de ter 2 pontos a mais do que o São Paulo, o Santos também, se perde o jogo, se complica dentro do Campeonato Paulista, mesmo o Santos estando em 11º e o São Paulo em 14º. Campeonato Paulista, futebol é assim mesmo. O futebol, às vezes, ele prega umas no seu time que você, às vezes, não acredita. Foi o que aconteceu nesse jogo lá de quarta-feira em Chapecó, Santos e Chapecoense. Quando o Santos virou o jogo, tinha tudo para fazer o terceiro, fazer o quarto, foi ele que levou o segundo, o terceiro e o quarto. Não dá para você entender. Ó, como eu falei aqui, o jogo vai passar na Record, vai passar na Cazé TV e vai passar na HBO Max. Esse jogo acontece às 20h30 pela sexta rodada do Campeonato Paulista. São Paulo que vem de uma vitória contra o Flamengo, até inesperada, dentro do Morumbis, na estreia no Campeonato Brasileiro, e o Santos, como eu falei aqui, vem de derrota para a Chapecoense, lá em Chapecó, um jogo que, no meu ponto de vista, o Santos teve uma evolução dentro de campo, mesmo perdendo de 4-2 para a Chapecoense. Por quê? Os 4 gols que o Santos tomou da Chapecoense
não foi pelaquilo que o Santos apresentou, mas sim pelas falhas que o Santos ofereceu para a Chapecoense. Isso aí tem que ser corrigido, sim, pelo treinador, o Juan Pablo Vojvoda. E vamos esquecer esse negócio que se perder tem que mandar o treinador embora porque não serve mais. Tem que parar com esse negócio do Santos. O Santos tem que ter um trabalho ali consistente para que nós possamos ver um Santos em evolução dentro do Campeonato Brasileiro. Porque eu volto a afirmar aqui e falar, na minha opinião, o Santos não tem time para ficar brigando em zona de rebaixamento. Não tem time. Para mim, o time do Santos, esse ano, eu não quero errar como errei o ano passado, mas para mim, o Santos briga para algo diferente dentro do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar aí. Não vou nem levar em consideração contra o São Paulo, esses jogos aí que o Santos está aí se batendo para encontrar a vitória. Mas eu acredito que a hora que ela chegar vai ficar as coisas mais tranquilas para o lado do Santos. Vamos esperar. O São Paulo, que tem os seus artilheiros, o Luciano e o Caleri, com 2 gols, e o Santos, que tem os seus artilheiros, o Barreal e o Gabigol, também com 2 gols. O São Paulo jogou 6 jogos na temporada, são 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 7 gols pró e 11 gols contra. Tem um aproveitamento de 38% de aproveitamento, enquanto o Santos, 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. São 6 gols pró e 8 gols sofridos, 33% de aproveitamento. O São Paulo, que tem os desfalques do André Silva, e não tem também o Ian Francisco, que esse aí já está machucado e provavelmente vai demorar a voltar. O Santos, que tem a volta do Gabigol, que pode estrear também o Rony, e tem os desfalques do Ilharão, do Gustavo Henrique, do Tiquinho Soares, que provavelmente, dificilmente vai jogar mais no Santos, e também não tem o Tassiano, como para muitos o Tassigol está desfalque do Santos. São Paulo, que é o 14º colocado com 4 pontos ganhos, e o Santos, que é o 11º com 6 pontos ganhos. Uma vitória do Santos hoje eleva o Santos lá para o alto da tabela e deixaria o Santos a boca da classificação para a próxima fase, enquanto que uma derrota pode prejudicar. Um empate deixa o Santos ainda numa situação até tranquila ainda dentro do campeonato, sabendo que as 2 últimas rodadas é contra o Noroeste lá em Bauru e contra o Velo Clube lá na Vila Belmiro. O Santos e São Paulo, que já se enfrentaram 295 jogos, são 125 vitórias do São Paulo, 98 vitórias do Santos e 72 empates entre esses 2 times. Lembrando que os últimos 10 jogos foram 5 vitórias do São Paulo, 4 vitórias do Santos e 1 empate. Lembrando que o último jogo disputado entre as 2 equipes, o Santos venceu o São Paulo por 1-0. E se vencer outra vez, o Santos pode ficar 5-5 e 1 empate. Seria até mais legal também o confronto. Os relacionados do Santos, a gente pega dos outros aí, porque tem uns aí que é espertinho, o Santos esconde lá, mas os caras descobrem. Não sei porque o Santos não é mais transparente e já solta logo essa lista de relacionados aí para todo mundo falar e já debater logo o que vai ser o jogo, o que não vai ser, porque fica escondendo, mas as pessoas descobrem. Então, como se diz, eu peguei esse daqui lá do Wagner Frederico lá, que ele sempre procura acertar, às vezes dá um errozinho, mas a gente entende que o esforço dele é descobrir, mas ele tem acertado e eu também, se ele errar, eu também erro. Se ele acertar, eu também vou acertar aqui, porque eu vou falar aqui que os goleiros são Gabriel Brazão, o Diógenes e o Rodrigo Falcão. Os laterais, o Escobar, o Igor Vinícius, o Vinícius Lira e o Mike. Grande Mike, hein? Que coisa. Os zagueiros, João Basso, Luan Pérez, o Adonis Frias e o Zé Ivaldo. Os meio-campistas, Schmidt, Tomás Rincon, Gabriel Menino, Zé Rafael, Gabriel Bontempo. E os meias, o Roleiser e o Miguelito. E os atacantes, o Gabigol, o Barreal, o Rony, o Robinho Júnior, o Lautaro Dias e o Matheus Xavier. Esse é os relacionados para o clássico desta noite.
Olha, um provável Santos. Eu acredito que é essa a escalação, embora que foi a escalação também que eu vi do Wagner Frederico também. Na minha opinião também, ainda ontem eu falei no último vídeo que para mim era essa a escalação, que eu já tinha a minha escalação. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. João Schmidt, Gabriel Menino e Miguelito, Rony, Barreal e Gabigol. Se o Rony estava jogando no Atlético Mineiro e chegou no Santos e já está pronto para ir a campo, tem que pôr para jogar. Não tem essa que ficar escorando, pôr no banco, vamos esperar, como que fala lá, a hierarquia, cada um tem sua vez. Não, já chega e põe para jogar, porque o Santos vai precisar. Adonis Frias e Luan Pérez. Para mim, na minha opinião, foi a melhor dupla de zaga que se apresentou no Santos. Adonis Frias e Luan Pérez. Inclusive, contra o Bragantino, eu vi que os dois foram bem no jogo. Então, para mim, eu vejo muitos falar do Adonis Frias, mas hoje é muito fácil falar, porque a gente fala assim, contratou e trouxe os dois zagueiros, pagou 4 milhões, já não sei o que lá neles, lá, e trouxe. Mas a realidade é uma só. O Adonis Frias, ele pode ser meio durão, meio grossão, mas pouco ele comprometeu no Santos ali em erros absurdos. Então, talvez o Voivoda dá continuidade nessa dupla, de repente ele pode sim encontrar aqueles dois mais preparados para jogar na zaga do Santos. Contra a lateral esquerda, eu vejo muitos falar que talvez era interessante vir com o Escobar. De repente pode ter até essa surpresa na lateral esquerda, o Escobar no lugar do Vinícius Júnior, do Vinícius Lira. Por quê? Porque dizem que o Santos se defende melhor. Mas e aí? E atacar? Lembra quando eu falo aqui que destruir é mais fácil do que construir? Agora, eu quero um Santos construindo lá na frente, fazendo gols lá na frente. E para isso, eu já tenho que ter um lateral que ele chega na linha de fundo, cruza o meu centroavante fazer o gol. E esse cara, para mim, hoje, é o Vinícius Lira. Agora, vai do Voivoda saber dar cobertura para esse menino quando ele avançar. Porque ele tem um bom arranque, ele tem bom drible, ele tem bom cruzamento, ele tem bom passe, ele tem altura para entrar na área. Então, para mim, seria interessante esse Santos aí, esse Vinícius Lira na lateral esquerda. E quanto ao meio-campo do Santos, ele poderia vir com o mesmo meio-campo contra a Chapecoense, que eu acredito que foi bem contra a Chapecoense, até na hora daquele apagão. Ele foi bem com o Schmidt, o Gabriel Menino e o Zé Rafael. Mas, de repente, ele pode vir até com invertida aí com o Zé Rafael no lugar do Schmidt. Mas eu gostei muito da partida do Miguelito, vi que o Miguelito fez um grande jogo contra a Chapecoense e ele tem que jogar de novo. Agora, vai caber o Voivoda como que ele faz, porque o Barreal ele pode dar uma recuadinha ali e dar uma ajudadinha naquele meio campo do Santos, que seria com o Schmidt ou até mesmo o Zé Rafael, o Gabriel Menino, que foi muito bem contra a Chapecoense, o Miguelito e o Barreal, o Rony e o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Então seria bem interessante, sim, a gente começar a ver esse Santos, um Santos construindo, não aquele Santos procurando só se defender. Só se defender. Porque para muitos hoje futebol é só se defender. E você às vezes se defende tendo jogadores que desequilibram lá na frente. Porque aí você vai preocupar o seu adversário em marcar você. Porque senão é só você que fica marcando os caras. E aí você esquece de jogar. E quem esquece de jogar está longe de ganhar o jogo. Então você tem que ter jogadores que pensam positivo na vitória. Então, seria o Gabigol, seria o Rony, seria o Miguelito, seria o Barreal. Então, é hora do Voivoda, sim, começar a mexer nesse Santos e fazer com que esse Santos joga construindo e não só destruindo. Porque é como eu sempre falo, destruir é mais fácil. Você pega a marreta e vai jogando tudo para o chão e acabou. Agora, construir já é um pouquinho mais. É por isso que muitos, quando chega o reforço, muitos começam a procurar
o ponto negativo do jogador. E às vezes ele começa, talvez se ele procurasse encontrar os pontos positivos do jogador, seria melhor até mesmo para o Santos Futebol Clube. Ó, um provável São Paulo. Rafael, Arboleda, Alan Franco e Sabino. Eu vou falar aqui do jeito mais ou menos que o São Paulo vai jogar. O Mike, o Bombardilha e o Marcos Antônio, o Danielzinho, o Enzo Dias, o Luciano e o Caleri ou o Tapia. Vai ficar essa dúvida aí, mas eu acredito que é mais ou menos por aí. O Hernan Crespo é o treinador do São Paulo. Vai apitar o jogo o João Vitor Gobi, no bandeirinha 1, o Evandro de Melo Lima, o 2, o Leandro Matos Feitosa e no VAR, o Adriano de Assis Miranda. Vamos esperar que esse pessoal faça um grande trabalho, quem sabe aí não prejudica o jogo e que no final vence aquele que melhor merecer. Muitas vezes aquele que merece também não ganha. Esse porque o futebol é assim. Se fosse o vôlei, a bola bateu na quadra, no chão, ponto. Mas o futebol a gente sabe que é diferente. Às vezes você é melhor até dentro do jogo, mas aquele outro vai lá e dá uma fisgada em você e você acaba jogando tudo para o chão e acaba perdendo o jogo. Foi o caso do Santos, quarta-feira, que eu acredito que foi um resultado, principalmente pelo tamanho do resultado, foi um resultado totalmente injusto para o Santos. Ah, mas o Santos não teve a capacidade de enfiar a bola para dentro do gol. Mas acontece. É assim mesmo. O futebol é desse jeito. Por isso que às vezes você vê um zagueiro que chega lá e mete um gol contra. Eu vi agora contra Vasco e Mirassol. O cara cabeceou para dentro da área, o cara foi tirar, meteu o joelho na bola, a bola foi parar dentro do gol. Então, é coisa do futebol. O futebol, ele é desse jeito mesmo. Acontece. Aconteceu até do Nilson perder um gol em 2015, quando o Santos poderia ter garantido praticamente o título da Copa do Brasil. O Nilson chutou para fora ele, o gol vazio. Que coisa. Ah, meu Deus do céu. Vamos torcer, quem sabe, um grande jogo na noite deste sábado. Eu estou acreditando num grande jogo. Se o Santos fazer o jogo que fez contra a Chapecoense, menos os 20 minutos finais, e com a vitória do São Paulo contra o Flamengo, eu acredito que a torcida do Santos e a torcida do São Paulo pode ter, sim, um grande jogo na noite deste sábado no Morumbi. Agora, resta saber quem vai dormir feliz e quem vai dormir triste. Tomara que a nação santista durma sorrindo, parecendo aqueles bebezinhos quando começa os primeiros sorrisos no mundo, dando aquele puxadinho no canto da boca. Vamos torcer e acreditar. Se inscreva no canal, deixa seu like e faça seus comentários. Ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schotti, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.